dinheiro, sobre gestão. Outra marca sendo bem maltratada, né? Vamos falar sobre o Corinthians. Pisoteada. Vai daí, Quesada. Fala. Escarrada. Me ajuda aí, vai. Vilipendiada. Puta que teve. A fiel torcida nem sabe o que é isso. Vilipendiada. Nem sabemos o que é isso. É o seguinte, o atual presidente do Corinthians, o Osmar Stabile, conversou com um grupo de jogadores, falou que vai acertar lá o que está devendo, é premiação do Campeonato Paulista. O Memphis também precisa receber aqueles gatilhos lá, né? Porque se ele atinge 15 gols, ele recebe uma grana, Sim. 15 assistências, não sei o quê e tal. Tá difícil, né? hein? Tá no contrato. Tá difícil. Mas ele já conseguiu atingir algumas metas aí. Então, esse é o acerto urgente e urgentíssimo que o Corinthians tem que fazer com o elenco corintiano. Inclusive, alguns jogadores cobraram o presidente anterior, Augusto, e já cobraram o atual, o Romero, né? Que é um cara muito, muito importante ali. Os caras o consideram bastante. Deu essa cobrada aí no novo presidente para acertar a grana da premiação do Campeonato Paulista. Eu, sinceramente, não acho que isso esteja refletindo dentro de campo. Porque o Corinthians já vinha jogando partidas razoáveis, até antes mesmo de ser campeão paulista. Então, acho que não é exatamente esse o problema atual, né? Mas você falou ontem, né, Quesada, que o que importa para jogador é dinheiro na conta. Mas... Se começa a faltar, sim, mas né? aí eu tô falando, eu vou exagerar, 8 meses de salários, os salários não estão atrasados, entendeu? E essa coisa de premiação também não é feita na hora. Porque aí a federação vai pagar o clube, o dinheiro vai entrar no clube, o clube vai pegar esse dinheiro, vai repassar para os jogadores. Não é um negócio tão rápido assim, né? Então tem todo um processo. É o mesmo dinheiro de imagem. Dinheiro de imagem, o clube recebe e vai pagando aos poucos aos jogadores. Sinceramente, isso daqui é uma avaliação profissional só assim, tá? De quem está de fora vendo e conhecendo o que acontece lá dentro. Não é isso que está fazendo o time não jogar. Não é isso. Não é isso. O Corinthians não estava devendo nada em um tempo aí, os caras também estavam andando em campo. Então não é isso. Então a gente vai achar que é isso e aí então vamos antecipar. Serão abertas novas eleições, é isso? E quando? Ninguém sabe. 30 dias parece que ele tem para chamar as novas eleições. 60 dias. 60? O que tem um pulo do gato aí. Primeira coisa, o Romeu Tuma, que é presidente do conselho, disse que não adianta o sócio agora ir lá e pagar os 3 meses atrasado. Claro. Esse cara não vai ter direito ao voto, eu concordo. Porque é tudo esquema, né? Aí alguém por trás fala, não, paga lá e vota na gente. Exatamente. Então, isso eu já achei legal. Tem que tomar cuidado com o morto, né? Tem que tomar. Porque em eleições de clubes, às vezes parece gente que morreu votando. Tem essas loucuras, né? Tem essas loucuras. Não estou falando que acontece no Corinthians, mas tem que tomar cuidado com isso. E aí essa decisão, Rodolfo, que foi na segunda-feira, né, pelo impeachment do Augusto Melo, se ela for confirmada na Assembleia de Sócios, tchau pro Augusto. Aí o Augusto não tem mais nenhuma chance de voltar. Aí mesmo com ele renunciando... Não, pera, aí é outro pulo do gato. Tá. Aí ele não renunciou agora, ele não está renunciado, ele está afastado. Aí novas eleições serão marcadas, acabou Augusto. Se antes dessa Assembleia ele renunciar, aí o Stabile... renunciado. Não, ele não renunciou. Não, renunciou. Eu também tinha essa impressão, mas ele foi afastado. Não, ele foi afastado. Se ele renuncia, o Osmar Stabile assume até o final do mandato. Assume até o final do mandato, que é algo que pode acontecer. Agora, ele não vai fazer isso, porque se ele fizer isso, ele perde ainda um escudo que ele tem, que é o Corinthians. O escudo do Corinthians ainda o protege de alguma maneira. E outra, não há nenhuma garantia que os sócios irão ratificar a decisão do Conselho. Mesmo com ele sendo respondendo... A gente não sabe. Todo mundo que está falando está chutando aí. Esse cara pode, na Assembleia, a Assembleia falar, não, a gente não quer afastamento do presidente. Esse cara volta. O Corinthians é uma zona, né? Esse cara pode voltar. Bom, também para mim não importa se ele vai voltar ou não. Eu já falei o que eu penso aqui. O Corinthians tem que ser fechado. Tchau. Graças aí para todos os 300 conselheiros. Vira uma SAF. Monta um conselho lá ímpar, né? Para ter sempre um voto para definir, porque se coloca 12 dá 6-6, né? Bota 15 ali e tal, tudo bacaninha. Acaba, traz uma SAF, vira uma gestão profissional para o futebol e o clube pode ter um presidente. Esse presidente só vai cuidar do clube, pronto, tá acertado, paga a dívida e faça um negócio profissional. O Corinthians tem jeito, mas não na mão desses caras, que estão desde 1910 aí. Esses caras já tiveram 115 anos para fazer a coisa,
Não fizeram, então Detalhe, tchau, tá? valeu. O Osmar Stabile é muito conhecido por ter financiado aquele polêmico vídeo em 2019 exaltando o golpe de 64 e a ditadura militar. Ele pediu desculpas Ele pediu depois desculpas disso. e Como se tal, não voltou bastasse. a pedir. Como se Mas não assim, a gente tá bastasse. falando de um clube como o Corinthians, que é um clube do povo. O clube da democracia corintiana tem um presidente hoje que financiou o que aí? Um vídeo... Um vídeo apoiando. É uma cusparada na história do É o Corinthians. puro suco, extrato, o pior extrato que pode ter o Esporte Clube Corinthians Paulista. Isso é muito triste. Mas é impressionante como parece que o pior dia de notícias do Corinthians é sempre o próximo, né? Porque ontem a gente estava falando sobre essa Tá vendo o que eu tô humilhação. falando aqui, que falei agora há pouco? O quê? O que nós estamos falando do Corinthians? O quê? De merda. Certo? Aham. Estamos falando do Santos, mas de coisa ruim? Mas estamos falando. Expõe a marca, cara. Foi mal a marca. Publicidade Sim, mas negativa. expõe. Quando a gente fala do São Paulo, a gente está falando dos. A nós da imprensa, precisa entender isso. A gente é assim. Vamos fazer uma não é meia culpa. Vamos entender qual é o nosso papel. A gente sabe muito bem que as pessoas devoram, adoram notícia ruim. Notícia boa, não dá audiência. Todo mundo fala isso. Isso é o mantra da. Esse é o mantra da imprensa. Mas eu então acho... vamos falar do São Paulo, só para terminar. Vamos falar do São Paulo? Vamos falar do Bobadilha. A primeira pergunta, eu entendi perfeitamente o que o Zubeldia naquela. Pô, a gente acabou de classificar, gente. Pegamos um grupo. A primeira pergunta que me fazem é sobre isso. Eu entendo, cara. Porque a gente se alimenta disso. Por quê? Porque o povo se alimenta dessas coisas. Você entendeu? Diga. Não, eu acho assim que existe só uma percepção equivocada de achar que fale mal, mas fale de mim, isso pode ser positivo, assim. É só olhar uma seguinte situação. A gente falou bastante do Neymar, eu nem quero me aprofundar muito nisso, para não voltar, mas a questão é, olha para os patrocinadores do Neymar, o nível das empresas que patrocinavam o Neymar até a Copa de 2018, até aquele momento de ruptura, quando ele se desculpa para o Brasil através de uma campanha publicitária da Gillette. E olha os patrocinadores que estão com o Neymar hoje. O Neymar gera dinheiro, ele gera publicidade. Ele tem milhões de seguidores que sabem que se o Neymar recomenda uma marca, as pessoas vão comprar, porque ele tem muitos fãs e tal. Mas olha o nível das empresas multinacionais que estavam com o Neymar até um determinado momento da carreira dele. Me lembro, quais E olha o nível... Cara, ele estava com multinacionais, como Filco, como Banco Santander, como empresas gigantescas. Hoje o patrocinador do Neymar é uma cueca da Kim Kardashian, é um artigo de luxo da Arábia Saudita, uma marca como a Blaze, que é só jogo de cassino. Mas ele tem a Red Bull. Então, tem a Red Bull. A Red Bull é uma marca... Mas a Nike, por exemplo, eles perdeu o contrato diante de uma situação o contrato com ele. Muito mal explicada. Então, assim, se você vê o razão. nível das empresas que patrocinavam o Neymar, antes de grandes escândalos, inclusive da vida pública do jogador, para hoje, talvez ele gere o mesmo dinheiro, talvez ele gere até mais dinheiro. Eu acho que isso contribuiu um pouco, mas eu acho que mais contribuiu foi a questão da lesão. Não, tudo bem, mas assim... Mas aí que você está falando da publicidade negativa, você estava falando do Corinthians. Estamos falando do Corinthians. Mas estamos batendo no Corinthians, né? Trair a mulher, fazer essas... Cara, isso destrói a imagem. Não, sabe, tem uma frase que assim, uma vez eu tava com um goleiro do Palmeiras que falou assim, pô, ô Quesada, vocês... Você não tá falando exatamente para mim, né? Mas como eu faço parte da imprensa, eu sou corporativista, toda hora que bate, mesmo que eu não esteja fazendo a burrada, eu faço parte disso tudo aqui, né? Aí ele falou assim, vocês gostam de sangue, vocês gostam de notícias populares, vende mais. Eu falei, você tá errado. Quem gosta, quem consome. Não, o Palmeiras, quando foi campeão da Libertadores lá em 99, o que vendeu de jornal no dia seguinte, foi brincadeira. Vendeu mais do que quando foi rebaixado. Porque, pô, se o meu time é rebaixado, eu não passo nem na banca para comprar jornal. Esquecer, claro. né? Eu boto fogo na banca. Eu quero ver meu time rebaixado, entendeu? Hoje não vai dar tempo, mas amanhã eu vou trazer um negócio, você me ajuda a lembrar, tá? Frederico Carvalho é um empresário. Ele deu entrevista para a Rádio Bandeirantes. Sabe o que ele falou? O Memphis Depay era para ir pro Flamengo. Aí os caras viram... Não temos condição de pagar isso, não. Aí veio pro Corinthians. Que o sonho dele era jogar no Flamengo. O Flamengo que tá numa situação financeira... Muito melhor, diz não. Diz não, e não tô dizendo que tá certo ou tá errado, mas veio pra cá. O Fred Luz, ele falou que o Corinthians deveria fazer essas coisas e não faz. Por exemplo, pegar esse contrato do Memphis Depay, que o Flamengo pegou e falou assim, não dá pra pagar, o Corinthians vai falar, não dá pra pagar, mas paga. Tudo bem. É o caso do Santos. Pega o Neymar. Ele entregou, ele salvou o Corinthians. Assim, não dá pra pagar. Ele salvou o Corinthians do rebaixamento. Agora vamos falar da técnica do futebol, do campo. Ele ajudou. Ele ajudou. Dúvida. Se ele não veio, o Corinthians teria sido rebaixado. Era o meu palpite, entendeu? Mas é assim, são essas loucuras aí, ô Lucas, que os clubes fazem, né?
Mas eu acho, assim, é curioso, porque a gente fala muito de agenda positiva do Corinthians, e eu concordo, porque o Corinthians está devendo 2 bilhões, o Augusto Melo fez uma gestão cheia de escândalos, o time quase brigou para não cair, foi eliminado da Libertadores, foi eliminado da Sul-Americana, e parece que é meio normal, assim, e agora de novo. E eu acho curioso, queria te ouvir também, quem sabe... Não, mas aqui não tem nenhuma positiva, aqui é uma agenda negativa. Aqui não, exatamente, por isso que a gente está falando, porque eu acho que talvez tenha que puxar o contrário, porque tem muita gente que não acontece nada. O Fabinho Soldado falou, precisamos definir quem vai ser o novo presidente, até pra gente programar os reforços da janela. E ele continua no cargo. Então, o Fabinho continua. O que eu acho acertado. Eu acho também, acho que ele é um... Seria uma burrice nesse momento o presidente assumir e mandar embora o Dorival e mandar embora o Fabinho. Tem que ir com essa dupla aí. Concordo, acho que o Fabinho... E sentar e analisar. O Corinthians precisa... O Corinthians tem toda essa dívida. Só que tem um time de futebol e você precisa cuidar desse time de futebol. E você precisa separar esse time de futebol da política do clube. Você precisa de 2 zagueiros, Rodolfo. Você tem que contratar os 2 zagueiros, meu filho. Essa é a posição que tem que ser reforçada? Vamos deixar para amanhã isso daí. Na realidade, o Corinthians precisa. Faz a conta rápida. Vamos lá. 2 laterais pela direita, 1 pela esquerda. 3 aí. 4 zagueiros. 7. Caralho. Não. 7. Tô falando, pô. 7. 4 zagueiros. Um cara para ser o substituto do Garro, dá uma caganeira do Garro. Não tem quem. O Yuri vai embora. Tem que contratar já um outro cara. Isso, o Yuri vai embora. O Memphis, você sabe se vai ficar? Eles têm que contratar 10 jogadores aí. Então, 9. Para não passar vergonha. Eu tô falando, se não contratar, você acha que pode correr risco? Não, não, né? Cara, ano passado vocês viram como é que foi, Uma coisa que é importante dizer. Bora falar agora sobre o Corinthians com mais um episódio triste. Um funcionário da nova gestão corintiana encontrou câmeras escondidas dentro do centro de treinamento. Os equipamentos estavam no almoxarifado. Num primeiro momento, o Corinthians até imaginou que essas câmeras estivessem desligadas, mas depois concluiu-se que as câmeras estavam ligadas e fazendo transmissão ao vivo, ninguém sabe para quem nem aonde. E diante desse cenário, o Corinthians decidiu enviar um representante ao 24º Distrito Policial para registrar boletim de ocorrência. Essa não é a primeira vez que câmeras escondidas são descobertas. Na passagem do mandato do Duílio Monteiro Alves para o Augusto Melo também se descobriu uma série de câmeras e grampos na sala da presidência. A impressão que se tem é de que estavam tentando descobrir o que acontecia com quem ficou no comando do clube. Só para completar, é importante lembrar que em meio ao caos financeiro, o Corinthians também tem um novo presidente. Osmar Stabile é quem tem tomado conta das coisas. Enquanto isso, Fabinho Soldado, que é o diretor executivo de futebol, tenta blindar o elenco de todas as notícias ruins que vêm por conta da política. Hoje o grande problema é a falta de dinheiro no Parque São Jorge. O Corinthians tem mantido os salários em dia, mas existe a preocupação de que eles atrasem no próximo mês. Falta também o pagamento dos prêmios do título do Campeonato Paulista. Cheguei a tratar sobre o tema na noite dessa quarta-feira. Salve nação corintiana, tudo jóia? Gente, olha eu aqui de novo, Mineirinho na voz, trazendo para vocês mais um giro de informações do Corinthians, iniciando o vídeo falando um pouquinho da Adidas. O presidente Augusto Melo, ex-presidente agora, né, foi destituído do cargo na segunda-feira, já vinha tratando, né, desse negociação com a Adidas. E ontem à noite houve uma reunião, né, entre os dirigentes do Corinthians e os representantes da Adidas. Hoje, novamente, haverá uma reunião do CORE, né, para tratar desse assunto. Na reunião de ontem, para tratar e avançar na negociação, quem participou foi Romeu Tuma Júnior, que é aí presidente do conselho. Participou também Osmar Stabile, que é o atual presidente em exercício do Corinthians. Participou também o vice Armando Mendonça e Adriano Monteiro Alves. Quem é Adriano Monteiro Alves, para quem não sabe? Adriano Monteiro Alves é irmão do ex-presidente do Corinthians, Duílio Monteiro Alves, né? Adriano é considerado um braço direito de Romeu Tuma Júnior para as tomadas de decisões. E a informação que a gente tem no canal é que Adriano está tomando muito espaço dentro do Corinthians, sendo um cara que tem tido uma liderança muito forte, né? Então o Corinthians
já há algum tempo tem tentado trocar a Nike pela Adidas, e mesmo saindo o antigo presidente, que é o Augusto Melo, a nova diretoria, a nova gestão continua negociando e interessado na Adidas. A Adidas é um patrocínio extraordinário, né? Que pode aí ajudar muito o Corinthians, tendo em vista que o Timão hoje está tendo muita dificuldade financeira, né? O Duílio deixou muita dívida no Corinthians, Augusto acabou aumentando a dívida em 1 ano e 5 meses em 829 milhões de reais, e Osmar Stabile, a partir de segunda-feira, ele assumiu dizendo que abriu várias gavetas no Corinthians, não tem dinheiro para nada, não tem dinheiro para fazer nada. Se falando em dinheiro, o Corinthians também tem alguns meses de pagamento para o staff do Memphis Depay atrasado. Vocês acreditam nisso? E não só para o staff do Memphis Depay, também está atrasado algumas premiações para Memphis Depay também. Inclusive a conquista de Paulistão, que está atrasado para os outros jogadores. Participação de Memphis por gols está atrasado. E aí, como líder do grupo, Romero acabou procurando a nova diretoria do Corinthians para cobrar as premiações. Tendo em vista que Romero é um dos mais velhos, capitão e líder, né? Corinthians tem um timeco, um time fraco, mas precisa andar em cima, porque se fez o contrato, tem que cumprir. O contrato tá aí para cumprir. E quem trabalha tem que receber em dia. Porém, o novo presidente do Corinthians, Osmar Stabile, já ontem mesmo ele acabou aí conversando com o grupo, né, de jogadores, e prometeu quitar todas essas pendências o quanto antes possível. O Corinthians deveria, aí eu vejo muita gente, olha, o Corinthians deveria virar uma SAF. Eu sinceramente não acho. O Corinthians deveria ter pessoas sérias, ter pessoas competentes, ter pessoas honestas, pessoas que lá estão para trabalhar em prol do Corinthians, né? Me parece que hoje, os interesses são pessoais. O sonho do Memphis Depay, segundo a informação que a gente teve no canal, que ele queria ir, quando chegou ao Corinthians, era pro Flamengo. Vocês sabiam disso? Queria ir pro Flamengo. Só que o Flamengo olhou a proposta de Memphis e disse, aqui não. Esse valor astronômico a gente não paga, né? E olha bem como é que tá o Flamengo hoje. Super bem estruturado, tem condições financeiras de pagar o Memphis, e ele, Flamengo, não quer. Corinthians tem um time muito fraco, precisa contratar lateral direito, precisa contratar zagueiro, precisa de contratar meia atacante, precisa de contratar 2 atacantes velocistas, e com qual dinheiro? Sendo que o Corinthians hoje é um time falido, infelizmente. Hein? Como que o Corinthians vai contratar alguém? Precisa reforçar, mas Osmar Stabile já disse, Corinthians não tem dinheiro para nada. Não tem dinheiro. Inclusive, corre seríssimo risco dos próximos meses não conseguir pagar a folha salarial dos atletas. Jogadores do Corinthians não estão conseguindo performar, e algumas coisas podem passar por aí, pela bagunça que está fora de campo. O Corinthians hoje vive uma lástima dentro e fora de campo. Dentro de campo muito mal, fora de campo muito mal. Então o Corinthians está um time perdido, um time fraquíssimo, que não, com esse time que está hoje, não tem condições de ganhar mais nada esse ano. Ganhou o Paulista, porque o Palmeiras estava em uma defasagem, né? E o Santos estava remontando, senão o Corinthians não teria ganhado nem o Paulista. O time do Corinthians é muito ruim, cara. Dorival chegou, não conseguiu mudar o Corinthians em nada até hoje. Ramon Dias, pra mim, estava melhor do que o Dorival Júnior, porque o Ramon Dias é um baita de um treinador, é um baita. Só que a arrogância do Fabinho Soldado em achar que tinha montado um belíssimo time, e não tinha. Você vê que o Corinthians estava sendo o único time da Série A que não tinha feito uma contratação esse ano 2025. Foi lá e fez do Fabrício Angilero nos últimos dias, nas últimas horas para fechar a janela. Quando ele fez apenas uma contratação, precisava de ter contratado zagueiro, precisava de contratar lateral direito, só que o Fabinho Soldado, né, no alto da sua prepotência,
acha que tem uma seleção na mão. E o time do Corinthians só tem folha salarial para pagar, porque são 25 milhões de reais por mês. Mas futebol é mais curto do que coice de porco. Futebol o Corinthians não tem. É um time que foi eliminado na pré-Libertadores para o Barcelona de Guayaquil. Um time que foi eliminado na Sul-Americana para o Huracan. O Huracan reserva, porque o Huracan está na final do Campeonato Argentino e colocou 9 jogadores de reserva. E foi lá e ainda venceu o Corinthians na Neoquímica Arena e venceu o Corinthians lá em Buenos Aires por 1-0 na última terça-feira, eliminando o Corinthians de forma vexatória, maculando aí a imagem de um clube maravilhoso como é o Corinthians, né? Atrapalhando o Corinthians aí na sua trajetória para seguir lutando pelo título, tendo em vista que a Sul-Americana, a conquista dela seria um título inédito. O Corinthians ainda não tem. Então tem muita coisa errada no Corinthians e precisa melhorar. Gente, mudando de assunto, vamos falar um pouquinho aí das câmeras escondidas dentro do Corinthians. Um funcionário da nova gestão, né, do presidente Osmar Stable, acabou encontrando câmera no centro de treinamento do Timão. O equipamento estava no almoxarifado, né? As câmeras estavam fazendo transmissão ao vivo. Ninguém sabe para quem e para onde estava indo essas imagens. O Corinthians enviou um representante, né, ao 24º Distrito Policial para registrar um BO. Isso não está acontecendo pela primeira vez. Já aconteceu na passagem do mandato de Duílio Monteiro Alves para o mandato de Augusto Melo, que também se descobriu uma série de câmeras, né, e grampos na sala da presidência. Cara, quanta palhaçada, quanta maldade dessas pessoas que comandam o Corinthians, né? É impressionante, é triste, é lamentável. Para onde estavam indo essas imagens? O que é que as pessoas estavam fazendo? Para que essa gravação? Não dá para entender o que está acontecendo no Corinthians. Uma hora é impeachment, outra hora indiciamento pela Polícia Civil pelos crimes de associação criminosa, furto qualificado e lavagem de dinheiro, que o presidente Augusto Melo foi indiciado, Sérgio Moura, Alex Cassundé e Marcelo Mariano por esses crimes horríveis. Augusto Melo pode ter muitos problemas com isso ainda. Outra hora vem o impeachment, a destituição do presidente. Então, no Corinthians, infelizmente, é uma bagunça. Gente, mudando de assunto, vamos falar um pouquinho do técnico Dorival Júnior, que até hoje não acertou no Corinthians. Porque tem escalado o Carrillo jogando mais por dentro e o Carrillo sai melhor jogando mais por fora e não por dentro. Por dentro ele não consegue. Assim que Ramon Dias fez jogar muito, né, e se destacar no Corinthians. Outro erro do Dorival Júnior é colocar o Maicon para jogar de primeiro volante. Tá errado, porque o Maicon não tem característica para apoiar, para chegar até o ataque, né, e potencializar os atacantes. Outro erro. Ranieri também não tem característica para sair jogando, é um jogador que desarma, né? Mas falta qualidade para chegar no ataque. E o sistema tático do Dorival, ninguém entende até hoje. Por que não? Porque um dia joga no esquema de 4-1-4-1, outro dia joga no esquema de 4-2-4-2, outro dia no esquema de 4-3-3. Então dá para você saber qual é o esquema tático do Dorival? Para mim não tem consistência, né? Não há padrões. Então o Dorival precisa de criar um sistema tático, escalar o time sempre da melhor maneira possível. Dorival está perdido no Corinthians ainda. Principalmente quando ele escala para mim Thales Magno e Romero junto, não dá. Falta vontade, falta qualidade e falta sistema tático, né? Toda tomada de decisão principalmente Thales Magno são tomadas de decisões erradas. A gente percebeu contra o Huracan. O Thales Magno já tem algum tempo que não está colocando o pé na bola. E contra o Huracan ele foi culpado do gol do Huracan, porque ele fez de conta que ia pegar a bola, que tinha que subir posicionado para cortar a bola. Ele subiu antes
da bola passar, ele subiu, caiu e o jogador do Huracan chegou e bateu. O Hugo Souza nada pode fazer. Então o Thales Magno tá muito mal, tem que deixar no banco ou mandar embora, mas jogar do jeito que tá jogando, não pode vestir a camisa do Corinthians. Aliás, vou ser mais sincero. Aliás, ali 70% do jogador que tá no Corinthians não tem a capacidade de vestir a camisa do Corinthians. Essa é a grande realidade, né? Tirando o Hugo Souza, tirando o Rodrigão, Memphis Depay e o Roberto, né? O Fabrício Angeleri e mais alguns dois aí, o resto não dá pra jogar no Corinthians. O elenco é muito fraco, não é apenas um time que eu tô falando do elenco. É muito fraco tecnicamente, precisa melhorar muito se quiser conquistar algo maior. Se não, vai correr o risco de ser rebaixado no Brasileirão. Mas não ganha a Copa do Brasil, não ganha mais nada. Esse ano de 2025 pro Corinthians já acabou. Gente, use o espaço no vídeo para você deixar seu comentário a respeito de todos esses assuntos. Deixe também um like no vídeo para o YouTube entender que vocês estão gostando do conteúdo e recomendar para toda a nação. E deixe também a inscrição na comunidade para a gente continuar crescendo juntos. Sem mais delongas, até o próximo vídeo. Tchau, tchau.